A luz ilumina o universo desde o princípio. E uma das conquistas mais formidáveis da humanidade foi tomar controle dessa luz e usá-la para transmitir informações quase que instantaneamente. Se antigamente era preciso um mensageiro caminhar dias para levar uma mensagem, hoje isso leva apenas segundos. E é a fibra óptica que permite com que tudo isso aconteça. Nesse vídeo, você vai descobrir a história da fibra óptica, como ela funciona e por que ela é tão essencial para a internet moderna. Venha comigo entender este mundo de vidro e luz. O primeiro a formalmente tentar descrever a luz foi Euclides, cerca de 300 anos antes de Cristo. Seguido por Al-Haytham no século XI, Robert Hooke no século XVII, Newton no século XVIII e James Clerk Maxwell no século XIX. Um conceito importante, especialmente para a fibra óptica, é a reflexão interna total, que foi estudada primeiro por Johannes Kepler e definida por Snellius no século XVII. A reflexão interna total acontece quando os ângulos incidem na superfície interna do vidro e são totalmente refletidos de volta. Mas antes de entender esse fenômeno, a gente precisa entender alguns outros. A refração da luz é um fenômeno descrito pela lei de Snell, que é o cara que eu acabei de falar, o Snellius, e quando a luz ela passa de um meio para o outro com índices de refração diferente, a trajetória dela muda um pouquinho. O ângulo crítico acontece quando a luz refratada fica na superfície do vidro e não sai mais dele. E a reflexão interna total acontece quando o raio incidente ele está a um ângulo maior do que o ângulo crítico. Assim, a luz ela vai ser totalmente refletida de volta e não vai mais sair do vidro. Apesar dessa teoria ser conhecida há séculos, ninguém conseguiu aplicá-la até o século XX. Isso porque não era possível nem fabricar um vidro puro o suficiente, nem uma fonte de luz forte o suficiente. Só em 1966 que Charles Kao e George Hawking publicaram seu artigo revolucionário, cogitando usar fibras de vidro de 2 camadas e raios laser para transmitir dados, garantindo um prêmio Nobel de Física a Kao. Agora, só faltava produzir um vidro puro o suficiente para transmitir dados a longas distâncias. As tentativas de produção de fibra óptica naquela época até funcionaram, mas elas tinham muita perda de informação, ou atenuação, e por isso era preciso produzir um vidro mais puro. Vários laboratórios do mundo todo tentaram, mas os mais bem-sucedidos foram Corning, em Nova York, a Bell Labs, subsidiária da Nokia, em Nova Jersey, e a ITT, no Japão, cada uma com seus respectivos métodos de fabricação. Todos os 3 laboratórios usavam um tipo de deposição química em fase vapor, ou CVD, como base para produzir as fibras. A Corning usava a deposição externa de vapor, a Bell Labs usava a deposição química em fase vapor modificada e a ITT usava a deposição axial em vapor. Todas as 3 envolvem uma superfície de vidro muito quente e gases de tetracloreto de silício reagindo com oxigênio para formar dióxido de silício, ou sílica. Outros componentes, como o tetracloreto de germânio, são também adicionados para reagir com oxigênio, formando dióxido de germânio, para fabricar um vidro extremamente puro e com os índices de refração necessários para a fibra óptica. O produto dessa reação é chamado de pré-forma e tem 2 camadas, a mais interna e a interna. Essas vão formar, respectivamente, a casca e o núcleo da fibra óptica. E a parte importante é que essas 2 camadas elas têm índices de refração diferentes, possibilitando a reflexão interna total. Depois, a pré-forma é aquecida a 2000 graus Celsius e é esticada numa grande torre até formar um fio fino como um fio de cabelo. Desde aquela época, a fibra evoluiu muito. A fibra que passa hoje nos postes não é a mesma que a Bell Labs estava experimentando na década de 70. Por isso existem 2 tipos principais de fibra, a multimodo e a monomodo. As fibras multimodo são mais baratas e mais fáceis de produzir. Elas permitem que a luz tome vários caminhos dentro da fibra, e por isso elas têm uma largura de banda menor. Elas podem ser de índice degrau ou gradual. As fibras multimodo de índice degrau elas permitem que a luz tome vários caminhos e percorra distâncias diferentes na mesma velocidade. Por isso elas têm largura de banda menor e também é muito fácil delas desincronizarem a longas distâncias. Elas são as mais fáceis de produzir porque elas são constituídas de apenas um material. Já as fibras de índice gradual possuem diferentes materiais em sua composição e são produzidas de tal forma que o índice de refração seja variável e a velocidade de propagação seja diferente. Isso faz com que todos os raios cheguem ao mesmo tempo no fim do percurso.
Elas são mais finas e mais difíceis de instalar do que as de índice degrau, mas elas têm maior largura de banda. As fibras monomodo, elas são diferentes, porque elas são extremamente finas, por isso elas permitem só um caminho para a luz, por isso o nome monomodo, um caminho. Elas têm uma largura de banda superior a qualquer outra fibra multimodo, e elas permitem distâncias entre repetidores muito superiores, por isso elas são usadas para transmissões a longas distâncias. Naturalmente, são também muito mais caras. A escolha depende da aplicação, da distância, da largura de banda e do orçamento. Geralmente, entre fibras multimodo, a mais usada é a de índice gradual, e em aplicações a longas distâncias, elas geralmente são monomodo. Já nas primeiras instalações de fibra óptica, eles já perceberam que era necessário ter uma forma de ligar duas fibras, uma na outra. E isso poderia ser feito com emendas ou com conectorização. O primeiro conector disponível comercialmente foi o DOIT 1000. Ele era muito arcaico, praticamente só uma emenda física para segurar as fibras uma do lado da outra e alguns outros componentes para diminuir a perda do sinal. Ele também acumulava muita poeira e isso era muito ruim para a transmissão do sinal. Também no final dos anos 70, a Bell Labs desenvolveu o conector bicônico, que já foi um grande avanço em comparação ao DOIT 1000, né? Porque, qualquer coisa melhor que isso, né? Já em meados de 80, o conector SC foi desenvolvido e ele trouxe uma novidade revolucionária: virolas de cerâmica. Os conectores até então usavam virolas de metal ou de plástico, que eram mais difíceis de polir. A dilatação térmica desses materiais também era diferente da do vidro, e isso fazia com que as fibras ficassem desalinhadas. E também, é claro, as virolas de metal eram simplesmente muito caras. A cerâmica é um material mais barato de produzir do que o metal, tinha um índice de dureza parecido com o do vidro, que facilitava o polimento, tem características de expansão semelhantes e ela também consegue colar bem melhor na fibra. Hoje o conector SC também é usado para fibras monomodo. O conector LC ele foi introduzido no final da década de 90 e ele tinha uma virola muito menor. Ele é usado em instalações de alta velocidade e também é usado por causa do seu tamanho, que é incomparável entre qualquer outro conector. Por fim, o conector ST da AT&T, ele foi também um dos primeiros a usar uma virola de cerâmica, só que ele era, na época, mais barato do que o SC. Hoje em dia, ele não é mais tão usado, ele tem se tornado cada vez menos popular. Também existe o conector MTP, que conecta várias fibras ao mesmo tempo. Os conectores mais usados hoje em dia são o SC, o ST e o LC, sendo esse último o mais usado nos Estados Unidos por conta do seu tamanho e desempenho, tanto em fibras multimodo quanto monomodo. Os conectores, eles alinham os fios perfeitamente para que não haja nenhuma perda de luz. Mas também tem as emendas, que são uma forma de conectar duas fibras sem os conectores. As emendas, elas podem ser feitas de várias formas, né? Tanto de forma mecânica, parecida como fazia o conector DOIT 1000, e também existe a fusão, que é a forma mais segura e confiável de conectar duas fibras. A fusão de fibras é um processo parecido com a solda. As fibras são aquecidas e elas são conectadas uma na outra de forma que elas viram uma só fibra. E esse é o método de emenda de maior qualidade. A fusão ela geralmente é feita em instalações monomodo por sua confiabilidade. Com o rápido desenvolvimento das tecnologias, a fibra óptica tem cada vez sido mais utilizada por sua segurança, rapidez e largura de banda. Ela fez uma verdadeira revolução nas telecomunicações e também na vida diária das pessoas. Por isso, eu creio que é muito importante cada pessoa ter pelo menos um mínimo conhecimento de fibra óptica, porque ela se tornou uma parte essencial das telecomunicações hoje e com certeza vai ser cada vez mais importante daqui para frente.